Pronto. Boa noite, né? Adílio Jacinto, que é geográfico, né? Hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho meio controverso, ao mesmo tempo rico também. Nós vamos falar sobre religião. E para abordar a religião, nós vamos usar diversas ferramentas do conhecimento humano, entre as quais podemos destacar a filosofia, a antropologia e a religião. Eu gostaria de perguntar para você o primeiro quesito básico. Como a filosofia enxerga a religião? A religião é enxergada quando ela é efetivada por uma pessoa, essa pessoa é solitária e determina um conjunto de ideias fazendo-se filósofo. E essas ideias são acatadas por um grupo ou uma grega que segue em frente para poder entender o mundo pessoal dele. Já na antropologia é como ele está esse grupo no meio, como é que ele está sobrevivendo, a sua sobrevivência, como é que ele consegue sobreviver, os motivos que ele começa a sobreviver. E na sociologia a gente se vê como esses grupos se organizam, que vai dar coesão. Que tanto falei na outra aula da Santa Alpeia, nós falamos do exército, a função da defesa. E hoje nós vamos falar da outra parte da coesão, que é o religare. E o que é o religare? Não é o religare? O religare é o que religa o ser humano a algo que transcende a sua própria realidade, buscando as faculdades divinas no sobrenatural, transcende sua própria capacidade. Para ilustrar isso, eu vou usar o mito da caverna de Platão. Não se conhece, mas conhece um pouquinho meio diferenciado. Eu vou dar uma posição diferenciada. Então, começando lá. Esse mito da caverna estabelece que eles estavam numa caverna preso, acorrentado, presos, ali fixos, e mantinha-se dentro da caverna uma luz que vinha de fora e refletia na parede. E as pessoas ficavam olhando aquela reflexão. Passava um animal, eles passava isso, passava aquilo. Então eles ficavam presos àquela concepção, fechado naquele mundo da caverna, que tem a escuridão, mas atrás tem uma luz. Aí uma pessoa resolveu sair desse meio. E a hora que saiu lá fora, viu quão maravilhoso era. Tudo tinha a abundância de comida, enquanto na caverna estava passando fome. Pessoal, venha para cá, olha só, sai dessa sua parada, não fique parado, né? Vocês estão aí, ó, sofrendo, e o mundo lá fora, o paraíso. Aí começou a ideia do paraíso. Nessa mitologia, o paraíso. Olha só, o sol, que bonito. Isso na mitologia. Então nós chegamos à seguinte conclusão. Partindo desse princípio que você diz, do mito da caverna, abre uma perspectiva então para uma conceituação. Começa em estado embrionário a nascer o panteísmo como organização. Então, a hora que ele tentou várias vezes, vamos agora analisar do ponto de vista. Ele conseguiu pegar algumas pessoas e começou não parou o mito, então vou continuar o mito. Fazer uma suposição. Ele conseguiu convencer 2 ou 3 ou 4 e filho, que beleza, né? Aí já começou a modificar o modo da coesão, que eles estavam na coesão naquela coesão baseada numa falsa ideia. Uma falsa ideia. Aí ele saiu falando, nós temos aqui um sol maravilhoso. Isso é na base da parte filosófica que Platão determinou, fez essa parte. Né? A integração do ser humano
vendo a natureza e a natureza tão boa, e ele pregando, né? Quer dizer que no primeiro estágio, então, partindo desse princípio, ele tem uma conotação, então, panteística na forma de ele encarar o universo, essa realidade universal, colocando num contexto individual, dada essa formalização geral coletiva que se supõe. É isso que você quer dizer? Aí já vamos partir para o campo antropológico. Esse é o simbólico. Simbólico. Filósofo baseando filósofo e uma mitologia. A mitologia. Mitologia de Platão. Mente sã, corpo são. Sã e corpo são. E aí ele era uma coisa só, um indivíduo solitário foi lá e buscou um caminho para ele ser feliz. Para ele ser feliz. E nesse ser feliz ele buscou na natureza. Ele buscou na natureza. E aí deu um nome. Foi criando esse nome. Então ele. As pessoas não tinham nome. Agora na antropologia é meio diferenciado. Os homens, eles viviam em poucas pessoas, tinha territórios pequenos, alguns tinham territórios maiores, outros menores, mas viviam em cavernas. E dentro da caverna, como eles não tinham nenhuma, assim, entre aspas, proteção, ele era a primeira natureza. O que é a primeira natureza? Ele vivia no mesmo processo de um bicho normal, como um cachorro, buscar comida para poder se alimentar. E correr os perigos na noite, ele ia para a caverna. E aí, e colocava os guerreiros na frente, e a mulher ia ter filho, então ela ficava lá também na caverna. E os guerreiros iam para fora. Na hora que eles ficavam muito pela intempérie da natureza, a hora que chegava o sol, aí eles falavam assim, meu sol. Aí criou os deuses do Egito, Deus Águas, os índios, Tupã, que nada importa se não fosse o sol, sei. Por isso que os astecas, o sol. Então essa simbologia. Então essa primeira fase é do pandeísmo. Aí ele deu o sol, aí via a água, que ele podia viver a água, deusa da água. Então são vários, criou o panteísmo baseado na natureza. Então ele ainda tinha ele era dentro da primeira natureza, ele era parte do conjunto, ele tinha que sobreviver para comer. Ele tinha que sobreviver e para sofrer os ataques dos predadores. Mas com o tempo, pela arte, o indivíduo solitário, ele começou a criar coisas, lança, criou objetos, o fogo já melhorou. Então ele foi criando inovações tecnológicas que pôde manter mais o corpo do exército, dos homens que defendiam as mulheres. Porque as mulheres ficavam na caverna, ficava prenha, ia ter filho, ficavam grávidas, elas não tinham muita mobilidade. Então ela era, mais ou menos, era a chefe da casa, praticamente. Porque ela tinha todos os cuidados. Os guerreiros sabiam que ela ia trazer comida para ela, porque ela não podia se mover. Os doentes também. Alguns doentes eram até abandonados, porque não dava para negar. Alguns achavam que os doentes eram também coisas lindas. Então, aí não conseguiram fazer esse processo. A mulher ficou mais interna. E o homem não tinha o conceito de virgindade. Porque quando o homem saía para caçar, ele não sabia se voltar. Então ela tinha, nesse conceito de coisa virgem, etc., não tinha. Então ela tinha relações sexuais normais, como qualquer um. Certo. Não tinha conceito dele. Um dado me chama a atenção na sua observação, você diz o seguinte, que na medida, ouviu você atentamente, você diz para mim que na medida que o homem, nessa busca sozinho, solitária, que ele coloca a universal no individual, ele sai com determinadas coisas e tem um nome. Você diz para mim sim,
que ele serve para um conjunto de princípios de doutrina que ele esparrama para a coletividade e que de alguma maneira essa coletividade vai acatar? É isso que você quis dizer para mim? No processo não foi simples, porque na medida em que eles foram pelas inovações tecnológicas e pela arte e transformar, não é igual a parte de Karl Marx. Não é modo de produção, é a arte da inovação. Não existe modo de produção marxista. Não, esse jargão, modo de produção marxista, houve formação de propriedade, e não. O único conceito que tinha, que se faz a ligação do ser humano, é a fome. Eles estavam na caverna para se manter vivo, colocaram os guerreiros para proteger a caverna e as pessoas que tinham mais liderança começou a se tornar chefe e mais sábio. Por isso que a filosofia, que é o amor à sabedoria, ela já vem intrínseca com o ser humano na arte de caminhar, do ir ao encontro do caminho dele. E dentro da filosofia entra os modos operantes da estrutura, que eu falei, da centopeia, da estrutura, uma nova estrutura que vai fazer a coesão do ser humano no espaço geográfico. Quer dizer que no panteísmo, naquela atual fase, ainda não tinha se originado um processo de coesão. Tinha coesão baseado no grupo dele, na tribo dele. Tinha coesão, porque eles tinham a fome, tem que manter a comida. E outros grupos que iam pegar, eles matavam, brigavam, etc., para manter a mãe, a tia, tudo lá na caverna mantendo. E produzindo a prole, ou seja, os filhos. Por isso que é prole. Os filhos, significa prole, significa filhos. E ela tinha grande importância, o sistema era matrilinear. As mulheres ficavam mais vivas, porque os homens iam para fora e muitos morriam. Então tinha uma variação de atividades sexuais entre eles mesmos. Não tinha esse conceito de monogamia. Não existia conceito de monogamia. E nesse intervalo de tempo, a parte da crença, no que se diz respeito à natureza, estava prevalecendo. Estava começando assim, no primeiro eles não tinham uma noção dessa coisa. Depois, que a hora que eles falavam assim, eles saíram da caverna, viu o tempo bom, que é a hora que vai sair num temporal, num vento? Então a caverna é o lugar seguro dele, é o isolado dele, onde ele pode ter o lar dele, onde ele pode não sofrer as intempéries da natureza. E a hora que saiu o sol, eles falaram assim, deu o sol. Aí começou o panteísmo. O sol não é mais importante, referenciava o sol. E aí o pessoal lá na frente falava que é o Deus Sol. Não, é uma referência a uma coisa panteísta, da natureza, que agradecia o sol por por tudo, que vai poder viver melhor, vai ter um padrão de qualidade melhor pelo sol. Aí depois inventaram o fogo, deu uma melhoradinha. Aí tá, foram. Aí daqui a pouco um sujeito individual, procurando novas inovações tecnológicas, formou casa. Uma oca assim, que podia, em volta de um pântano, para ficar mais fácil para os inimigos não pegar ele, ou num rio, ir atrás de montanha, ou entre montanhas, para ficar difícil o inimigo chegar lá. Então eles formaram o grupo nos rios também, principais, nos rios pequenos. Começou a formar, que tinha alimentos. É tudo baseado na alimentação. A fome move o ser humano. Move ou fica estagnado. Ou fica. Então, quando o mito da caverna mostrou lá
Pô, lá tem um monte de coisa, o pessoal não acreditaram. Então tem muita gente que está dentro do processo e não percebe que tem comida no país. No Brasil tem comida. O celeiro do Brasil, fala que o Brasil é o celeiro. O estoque de valor está alto. Então o problema do ser humano sempre foi a fome. Quando o exército é montado para... Quando foi feito os guerreiros, foi para proteger não a propriedade. Se a propriedade não produz nada, ele vai ficar mantendo a propriedade? Não tem, então ele vai buscar outra propriedade. E isso, se tiver outra pessoa lá, se eles for mais sorte, os caras se juntam com ele, ou eles dominam mesmo, expulsam eles com uma tecnologia. Agora diga uma coisa, como tudo na vida é um curso, né, o processo do curso dos tempos, eles ficaram nesses estágios durante um bom tempo e foi válido e justo essa crença no panteísmo. Só que, porém, como o mundo é uma evolução, você poderia explicar para mim qual a hora que eles começam a sair desse processo e entrar numa outra convicção religiosa para dar uma outra sustentação de coesão social? O panteísmo foi uma sequência do politeísmo. O politeísmo. Que na hora que o indivíduo foi crescendo, a tribo foi crescendo, primeiro formou os campos, foi crescendo, aí de repente se tornou um império. As grandes civilizações, as civilizações do Egito, a civilização do Gandhi, a civilização Yahoo, amarelo, da China e o azul, e outras civilizações pequenas e litorâneas. Foi formando. Só que as grandes, que tinha o peixe, que tinha grandes, né, que tinha mais abundância, esses elementos se organizaram de forma a formar uma civilização com um exército que teve que sair jeitos fora para comandar o exército, aí separou, formou a burocracia. Para organizar a produção de alimentos. A produção tal. E tinha que cuidar, aí ia nascer uma organização mais forte, que não era um exército com arma, um exército mais forte. Então, em qual momento começa então a sepultar o panteísmo e abrir uma oportunidade para o politeísmo? Significa então, os grupos ficaram dispersos para se agrupar numa outra forma politeísta? Porque surgiu, porque no panteísmo é todos como o universo. Todos com o universo. Os índios brasileiros, Tupã, Deus do Sol. Os astecas também, Deus do Sol. Então, o Sol, para o egípcio também Ra, o Sol. Para o fenício também o Sol, que é chamado El. El. Então, os fenícios na região antiga fenícia, eles eram El. Nesse processo todinho, aí apareceu indivíduos que começaram a sobressair na questão religiosa, do religário, mostrar pelo conhecimento dos antigos, tanto da mulher, que no caso das escandinavas, mitologia escandinava, a mulher tinha um papel importante, na egípcio também a mulher tinha importante, na mitologia grega as mulheres também tinham um papel importante, mas Atenas tinha um papel importante, etc. Mas no Império Romano, também os deuses Minerva, mas no Império Egípcio é o que foi o mais longo. O Império Chinês também. Agora você me diz para mim, que o politeísmo ele segue então para ter uma coesão social em qual aspecto? Então, aí no politeísmo começou esse grupo, o indivíduo, ele fala da ligação, esses grupos de indivíduos que conheciam mais de sabedoria, que a PEB lá colocava o povo lá embaixo, informal lá embaixo, informal, ele conseguiu entender o universo. O faraó era representante de Deus, e em volta deles tinham as pessoas que ajudavam ele.
que eram os iniciados chamados Moisés. Moisés. Ou outros que eram mais superiores, que Mais sabiam em contato com a Sibila, eles sabiam através de como proceder. Então o egípcio, o faraó já era ligado praticamente, ele e Deus. Então aí surgiu o politeísmo, uma pessoa que tem uma sociedade que tem vários deuses. Deixa de ser panteísmo, porque no panteísmo é um processo. é um caminho, sabe? Todos não seguem o Há uma caminho. corrente de pensamento, não digo todos, muitos estudiosos, que diz que o politeísmo era muito mais democratizado para as massas egípcias e que a elite egípcia ela já tinha uma concepção monoteísta de um Deus único. Como você explica isso? Não, ela não tinha concepção. O que tinha, que fez foi o Akhenaton, 1334 a.C., chamada Nofis IV. Seu pai era Nofis III. Tem vários deuses, Ra, tem Horus, olho do mundo. Então, ele tentou fazer um único Deus, quebrando o monoteísmo. O politeísmo. Ele quebrou, falou, não, houve um processo de abundância. Que ele falou assim, não adianta ficar brigando vários deuses e o Egito está com essa confusão toda. Nós que vamos jogar só Ra, os deuses Sol, e ele desconstruiu vários outros deuses e manteve, e o Egito foi próspero. Todo mundo sentia harmonia. Então, que a elite egípcia tinha então a concepção mona mesmo? Tinha a Tinha um Deus único. Não. Um Deus único. Nesse período do Akhenaton. Foi o único, o primeiro a criar. Não foi os judeus. Sim, não foi os judeus. Foi o Akhenaton. Foi o Akhenaton. Um dos primeiros que a formação de um Deus único. E havia abundância. Tanto que ele falava, se eu cento e vezes mais, vejo meu reino distribuo. Tanto que os judeus foram ajudados. Eles passavam fome e foram lá para o Egito. Os faraós não tinham. O homem estrangeiro era bem tratado. Porque ele sabia que passava fome. A fome era muito complicada. Então o homem gira em torno da fome. E ele já tinha uma organização de Estado que já supria isso. Já fazia os celeiros, etc. Celeiros, organização social. Então ele tinha uma organização coesa. Coesa em todo sentido. Era um império coeso. Ele tinha tanto a estrutura religiosa, como os trabalhadores, como a parte dos donos. Todos eles estavam numa sintonia só. Do bem-estar deles, bem-estar da comida. Claro que o faraó tinha uma condição melhor, ele comia. Lógico. Mas só que, mas no geral, o faraó, mas no geral, ele prevalecia o povo todo egípcio não passar fome. O Nilo era a dádiva deles. Mas outros povos também fizeram, mas só que houve a desigualdade. Na Índia, o rio Ganges, Shiva começou no início, então formando o Brahmani, os Vaishyas, Kshatriyas, e vai formando Shuras. Então foi formando, então ali houve uma diferença, hierarquia, aí que é o politeísmo. O politeísmo baseado numa religião múltipla de Deus. Aqui também não teve uma base de sustentação. Né? Sustentação. Já na China, o Yang, o Lao Tse, ele fez a doutrina do Tao, do bom, né, do mal e do bem. O preto e o branco, os dois se encontram, aí tem um luzinho assim. Então você tem um símbolo ali, essa balinha, mas aquele símbolo ali, se eu tirar ele separado,
fica o tal do judaísmo, que é a primeira letra do judaísmo. Agora vamos entrar na solução Que é simbólico. Que é simbólico. Então, dentro do processo de formação do caminho religioso, sempre buscam símbolos para poder consagrar. O bezerro lá, bezerro. Então, dentro desse processo sempre tem essa união. Então, une o exército, que está a cuidar da parte da comida e depois a religião para a parte de ligação espiritual. Certo. Daí passa assim para mim, eu acho que talvez para o Weber, que a religião ela parece estar intrinsecamente ligada ao ser humano, quanto a isso não tem a dúvida. E parece que nesse estágio, você explica, o ser humano teve uma necessidade bem clara de ter esses subsídios para dar sustentação psíquica na sua organização social, política e religiosa. Quanto a isso, não tenha dúvida. Agora eu vou tocar um assunto um pouquinho delicado, que no meu ponto de vista é assim, delicado não no sentido dantesco, no sentido mais suave. Na medida que a razão, a lógica começa a ser subordinado pelos gregos, tirando essa concepção total politeísta e começa o homem a ter uma nova caminhada, o que você me diz disso? O egípcio não tirou, eles foram obrigados. O Egito tinha a concepção do faraó, não tinha outro deus, tinha outro deus, mas quem comandava era o faraó, que era o ligador. Estou falando a lógica de história de todos os ritos. E aí, no caso do grego, não destruíram. Eles só mantiveram os deuses diferentes. Eles mantiveram os deuses. Mas só que são deuses briguentos, um que briga com o outro. Que nem o Deus briguento, um invejoso. Atenas invejava a Europa, que os Zeus viajou no cavalo branco, se fingiu de cavalo branco, foi lá para a Europa, aí tinha uma mulher beleza, bonita, porque o belo, que quando o belo surge num lugar assim, o conceito de. Olha só como é que o bode velho faz, como o líder velho faz. Olha, se tem uma mulher que está preando e tem uma menininha bonitinha que está chegando, eu não tem esse conceito de virgindade, lá no tempo da coisa, eu vou para onde? Eu vou para uma menininha nova. É para a menina nova, aquelas que pode pegar, que ela sabe que vai dar um filho, então não tinha essa concepção. E aí que na parte, aí veio o grego, né? E começou a estabelecer a Afrodite, Eros, que é deus do sexo, Afrodite, que é a deusa do amor, né? Eros, Erótico, deus do céu, deus da fertilidade. Aí veio Vênus, deus da beleza, então o Belo surgiu. Aqueles templos grandes para mostrar a suntuosidade dos deuses, os Delfos. Então eles começaram a fazer essa coisa que já depois já era do Egito, já. Mostrar que era grande, você tinha que entrar no lugar para mostrar o cachoeiro menorzinho no universo. Sim, então você há de concordar comigo. A primeira explicação do ser humano em todos os aspectos da sua coesão foi mística. Ela foi mitológica, ela foi tudo. Quando começa a desbancar mística, quando começa a desbancar essa situação pelos caminhos da lógica? O caminho da lógica, aí apareceu vamos entrar aí agora, os homens solitários de novo. Os homens solitários. Os filósofos solitários que tentaram mudar para melhor. Para melhor. Começou a aparecer. O judaico aproveitou a ideia de Akhenaton, de um deus, né? E invadiu a Fenícia. A Fenícia conhecia a deusa Lua, que é Iel, que é a deus
E eles também tinham o Rod, o símbolo que eu falei para vocês. O Rod. Então o Rod, a princípio, juntou com El, ficou judeu, ficou sendo o povo judeu. Etimologicamente. Etimológica é quando a gente vai buscar a escrita, a origem da escrita. Então os judeus surgiram dessa ligação, os fenícios. Que os fenícios não queriam muito não. Mas as tribos de Israel ficaram muito fortes. E os fenícios eram navegantes. Império Egípcio. E os fenícios eram navegantes, conheciam o Egito, conheciam tudo, mas era um povo caladinho, calmo, tranquilo. Eles queriam saber de negociar, e não importou muito que os judeus ficaram lá, não. O importante é arrancar o dinheiro deles. Não é os judeus que. Quer dizer que nesse percurso de tempo, essa parte que parece até um pouquinho meio romântica, meio bela, esses homens ditos solitários que você disse para mim, eles começam então a dar uma nova vertente no mundo. A maioria foram. Ó, na China o budismo nasceu com quem? Com o Buda, qual é o nome dele? Gautama. Ele foi embaixo de uma árvore, ficou jesuando lá e fez os caminhos. A senzala, né? E Moisés foi onde? Sozinho, solitário também no Egito. Lá na montanha, veio lá fazer tal, fazer os 10 mandamentos. Jesus também, solitário. Ele falou assim, igreja, lá está a igreja, porque os judeus estavam lá, que estavam deixando as pessoas com fome. A questão da fome. A gente fica preocupado com a fome. A fome é um fator fundamental para o ser humano. Então o brasileiro hoje está passando fome. Sim, bastante fome. Se o mercado está cheio? Bastante. O estoque regulador está cheio também. O estoque regulador? Está até apodrecendo a comida dos armazéns. Está cheio. Mais. Sabe, né? É crise, né? Então, por exemplo, esses homens solitários, com certeza, eles foram bem intencionados nos seus intentos íntimos. Quanto a isso, não tenha dúvida. Mas na medida que eles, parte do universal e jogam digital, esse conjunto de princípios de doutrina, e que surge um corpo de pessoas que vai se apropriar dessas determinadas doutrinas, que logo em seguida nascem os dogmas religiosos, começam um domínio dentro da sociedade. Você concorda comigo? Isso, se nascer esse domínio na sociedade, nasce também o oposto, que seria o profano, aquele que não aceita os conceitos vigentes. O que você diz então? Que o princípio da dogmatização começa por aí? Aí que entra a estruturalização, que eles são mais fortes no exército. Salomão tinha um exército fortíssimo. Então, mas hoje não conseguiram dominar o Egito. O Egito sempre foi. O que dominou o Egito foi o Império Romano. Mesmo assim fizeram 4. A Cleópatra fez um pacto com Marco Aurélio, que manteve esse Império Egito até 1500, uma área lá boa. E só veio até 500 que veio com Moisés, com Maomé. Com sanguínea romana. Maomé, que era um sujeito individual, Muhammad, que era um indivíduo que também fazia parte da aristocracia, fazia trabalhos beduínos, etc., que sentou na Caaba, uma pedra sozinho elaborou os princípios do Alcorão. Quer dizer que você acha que então, começa aí então a formação gênese histórica da dogmatização. Por exemplo, também no caso da China, o Lao Tse, bem e o mal, ele também escreveu, Confúcio, ele escreveu. Nasceu dogmas de usos e costumes, que fazer bem e o mal. Usos e costumes. No Japão, tem nasce o homem, a mulher e o homem, os abates e matos. Os dois, a mulher ela tem relação com esse rei. Tanto que os portugueses chegaram lá querendo falar de Maria, de Jesus, eles falaram o quê? Não estou entendendo isso, mas é que eu nasci, então foi difícil. E nunca conseguiram fazer dogmatização. Mas infelizmente aqui na América. Quer dizer que a história do ser humano está intrinsecamente ligada às grandes concepções religiosas que transcendem a sua própria seus filósofos que vão criar novos, e pessoas
sozinhos, que vão encontrar uma tecnologia, uma inovação tecnologia que pode ir melhorando o sujeito da caverna. Ele montou uma casinha, aí ele já ficou mais interninho, confortável. Aí foi montando, aí chegou na televisão, computador que nós temos hoje, aí ficou mais confortável. Ele não sai do seu isolado. Porque ele já tá faltando comida? Tá, mas o cara fala, te dou pensão, te dou lá Bolsa Família, você vai comer 2 quilos, 3. Isso é padrão de comida pro brasileiro? Isso não, muito longe. Muito longe do Agora saúde. vamos tocar mais uma questão delicada. O Império Egípcio, com toda essa estrutura que você diz de organização social, política, com esse nível de coesão com as suas religiões, ele tinha um problema sério, gravíssimo social, que era o povo judeu, que estava a ser organizado. Ao ponto do faraó falar que estava criando um problema de Estado ali dentro. Consta, alguns estudiosos, que eles assimilaram alguns conceitos de um Deus antropomórfico, ou seja, Deus com características humanas que levaram seus próprios crenças pessoais, e que no futuro ia ocasionar alguns problemas de ordem séria religiosa. O que você me diz isso? Então, ele criou quem que enganou primeiro na mitologia deles? Quem enganou a mulher? Eles não tinham quem, na mitologia deles, quem enganou a mulher foi a serpente. A serpente. Quem usava a serpente como símbolo? Era os egípcios. Os egípcios. Que era sabedoria. Então, eles usavam muito sabedoria. Tanto que o Abraão levou a mulher dele e o faraó falou, mas você não me fala que isso aqui é da minha... Sua esposa? Sua esposa? Ele não quis ter. Não quis ter lá. E você sabe que é proibido isso aqui? Eu vou te perdoar por causa dela. Eu gostei dela. Senão eu vou te perdoar, ainda vou te dar uns cavalos. Faça, vai embora. O cara vendeu, depois ele fez lá, vendeu para outra pessoa lá, não sei o que aconteceu lá. Vendeu. Então, os judeus ainda não mediam consequências para poder ganhar dinheiro e poder matar a fome. Porque eles estavam oprimidos lá dentro. E lá fora também. Quer dizer, mas você acha comigo, ele que sai com essa concepção monoteísta, de forma um pouquinho equivocada, distorcida, e como não tinha um Estado organizado ainda, eles começam a ter alguns problemas a nível mundial. Aí eles criam a mitologia da Gênesis. Deus formou isso, formou aquilo. Que eles achou e criaram essa mitologia da Adão e Eva. Que até hoje nós temos um complexo de Adão e Eva. Que é o seguinte, lá em antropologia, que era o conceito de virgindade da época do Império dos escravidão que tinha lá, os escravos não tinham mulher. A mulher, ela vai ser virgem, ela vai escrava, o cara ia lá e pegar ela, não tem problema nenhum. A virgindade era concebida quando a pessoa, o filho nascesse. Então na hora que, divino, era uma festa, porque ele ia cuidar da mãe e ele ia cuidar da geração futura. Então era uma alegria enorme ter um filho, uma filha. E a filha principalmente, porque a filha gera mais filho, que vai gerar, Aí os judeus inverteram o conceito, é melhor ter filho, que pode pegar o dote da outra que tem filha. Então eles geraram um outro processo. Entendi. Então essas características, esses equívocos, sua própria mitologia, vem no futuro ocasionar algumas questões bem graves. Aí que entra a questão da sociologia, né? Questão da sociologia. Esse homem isolado, por exemplo, Cristo é isolado. Ele tentou melhorar. Fala, não quer. Os que pregam na sinagoga, na igreja, eu não entro. Não sei por que o pessoal ainda está em igreja. Eu não entendo. Jesus Cristo falou, não está aí. Não está em igreja, prédio grande, está na vida. Porque ele compreendiu o religário diferente? Porque ele compreendiu o religário diferente? Religário diferente, compreensão. Nós temos que viver de modo que saia dessa opressão desses indivíduos. Vamos formar onde Deus não é o Deus
odiento, ele pegava paz, ele pegava outras coisas. Então ele era um filósofo espiritualista individual. Individual. Que depois ele não deixou nada escrito. Não. Foi bem claro sobre isso. Ele não deixa nada escrito. Acho que eu for mais saber disso, estou filósofo. Ele não deixou nada escrito. Aí depois veio Paulo, ele falou assim, porque muito fala assim, por que Pedro? Como é que era o nome do Pedro? Não era Simão? Simão foi trocado e foi colocado para Pedro. Por que isso? Isso foi o seguinte, porque no Império, quando eles falaram em diáspora, que fugiram do Egito, diáspora não. Eles saíram lá porque aquele tom falou, sai, por favor, não estou me dando desmanter aqui não. Então eles foram embora. Aí levou Moisés, entendido também, e foi e levou. Moisés, o nome dele era Moisés. Moisés significa aquele que tem potencial para iniciado. Então saiu com Moisés. Ramsés, por exemplo, Ramsés é um dos famosos que tem Anófeles. No final. Então aquele que sabe ligar. Sabe estar. Usava a Sibila, usava as pessoas que tinham do lado, de inteligência sabia ligar e buscava informações com o todo. Aí nós chegamos a gente fala, Israel sai dessa concepção monoteísta de forma distorcida e equivocada. Como o Estado nunca veio organizado, ele chega do Império Romano, uma organização poderosa que era os saduceus, os fariseus, sempre está lá no Império Romano. O que você me diz? Jesus nasce dentro de um contexto histórico desse aporte, um império que dava mostra de decadência. Então, Jesus Cristo na sua... Tinha vários Jesus lá, viu? Não era só bastante. Era um tal de Salvador para danar lá dentro. Até eles confundiram como é que é o Paulo que cortou a cabeça lá, o João Batista. Ele cortou a cabeça dele lá, eu quero a cabeça dele lá. Então quando apareceu aí, Deus para Salomé, mas Jesus ele foi diferente, que ele conseguiu fazer milagres, né? Algumas coisas que o egípcio fazia. Fazia abundância lá. Buscava. Eles aprenderam tudo lá. Aprenderam lá. Tanto que ele ficou 33 anos lá. E diz muitas coisas que Maria não era mãe. Alguns dizem que nem Maria era mãe mesmo. Era mãe espiritual só. Ele convenceu ela e ela virou irmã dele. Irmã dele. Alguns, você conheceu? Alguns falam. Não estou falando eu. Ou poderia ser mãe biológica. Ou pode ser biológico, mas não era porque veio. A virgindade daquela época é quando tinha um filho. Quando tinha um filho. Não era a virgindade, quando vinha, para ele era tudo que vinha era de Deus. Então Deus naquela época, nós estamos pensando que naquela época Deus não separava, as pessoas não separavam. Que bom! O poder de Deus, o Baico, Yahvé, te deu, Yahvé, te deu, Jeová, te deu um filho, nossa, que bom. Aí ela, na hora que ela tinha um filho, perdeu a virgindade. Então a Maria era desse tipo, desse contexto. Católica da qual eu não aceito. Não aceito de jeito nenhum, porque ela é conhecedora de antropologia. Ela usa os filósofos, apóstolos da ideia, e tem filósofos que eu falei no outro vídeo, que são filósofos que falam, eu estudo teocracia, e eles acham que são incontestáveis. Então, essa incontestação é porque muitos se formaram em filosofia, e muitos, o atual cardeal de São Paulo agora, ele é formado, lá da CNBB, ele é formado em filosofia em São Carlos. Depois foi filosofia em São Borno, foi filosofia. Então, o caminho primeiro é filósofo, que eles entendem. Eles gostam de chamar de teólogos. Mas são filósofos. O primeiro filósofo que na época mesmo que houve, voltando um pouquinho, né? Que houve, o Jesus Cristo, aí foi o primeiro filósofo que tentou, também individual. De forma individual, com todos eles. O Paulo de Tarso.
meio de igual. Ele Mas tinha buscou. um resíduo do legalismo em cima dele. Não, só que né, no caso do Paulo de Tarso, tinha o exército legalismo que Pedro foi o grande. Atrapalhou o processo. Porque Pedro é pedra. Ele falou: você daqui para frente vai se chamar Pedro, porque era costume, quando havia bater no império a qualquer um, mudar-se o nome para pedra. Por exemplo, eu sou Jacinto, eu sou da tribo dos 13 Judás. Tem a pedra Jacinto no baú do baú de Moisés, tem as pedras, as 12 de Abraão tem as 12 pedras que representavam 12 pedras. Jacinto é uma pedra, que é representante da minha origem. Mas eu sou Fenício. Você é feliz. Foi o Egito, depois eu saí com eles. Não meu antepassado. Aí viraram judeus. Depois viraram grego. Viraram grego. Para fugir da perseguição. Viraram grego, depois se perderam pelo mundo. Aí não tinha mais, os fenícios se perderam. Não andaram, se perderam todinho no processo de querer fazer conjunção, mas sempre caladinho, né? Só fazer uma observação para o Paul do Lauer. O legalismo religioso judaico, que eu acabei de citar aqui agora, que era a mais poderosa organização religiosa israelense na época do Império Romano, ou seja, ela era atrelada ao Império Romano. E é dentro dessa conjuntura histórica que o Divino Mestre Jesus, supostamente por ser histórico, nasce da qual nós estamos referindo. Que o Império Egípcio ele se manteve. O único que combatia o Império Egípcio era o Império Romano. Era o Império Romano. Então eles tinham que fazer um conchavo, porque o Egito ele não ia voltar, eles sabiam que não podia voltar, o Egito já não queria mais. E o Egito sempre era mais poderoso na época, lutou com Hitita, etc. Muitos mil anos de então, história. Aí os judeus fizeram ligação com o Império Romano. E quando Cristo, na hora que o Paulo, quando Cristo já morreu, e muitos falam que ressuscitou, muitos falam que não. Ele foi tirado, segundo alguns recentes, foi tirado da tumba pelas mulheres judias, que via que ele podia dar uma avanço para elas, que ela perdia o patriarcado de vez. Ele não poderia criar o simbolismo? Ninguém mais criaram o simbolismo. Então, tanto que não foi encontrado o grande mistério, né? Ele não estava lá. Então, mas na verdade foram as mulheres judias, né, que tiraram ele de lá, enganando os maridos, etc. Falaram que enterraram no céu. Ainda estamos para descobrir, vamos descobrir um dia. Ou não, isso é também uma hipótese. Uma hipótese. E no processo geral, aí como os judeus falaram, não sai daí, e começou a perseguição, eles colocaram nomes de natureza, pedra, jacinto, pereira, oliveira, montanha. Então, aí Jesus falou: daqui para frente, você não vai chamar mais. Não vai chamar mais? Não vai chamar mais Simão, porque Simão vai dar uma característica judaica. E você vai ser perseguido. Aí começou já a mudar as características já. E falava: você vai ser. Aí o Pedro era meio tosco, ele falava: eu sou pedra, então, eu sou pedra da igreja. Sou tosco mesmo, sou pedra. Sou pedra. Só que o Paulo, ele era romano, cidadão romano, mas era descendente judaico, ganhava muito dinheiro no Roma, o pai dele era senado, e ele foi para aprender o legalismo. Só que ele chegou lá, ele recebeu, aí que entra a espiritualidade do homem, da doutrina, ele viu que era boa as percepções, ele quis, como também indivíduo, melhorar o ser humano. Mais uma vez o ser humano individual, aí ele correu, foi em todos os lugares, mas só tinha muito mais em Corintos, só onde Pedro, em Antioquia. Só que o Pedro ficava mais em Israel, então ele ficava perto dele, ficava ali. Mais perto de Chumbo. Mais perto de Chumbo. Quando ele dizimou
Então criando adeptos e tal, mostrando que Quais foram as diferenças que você não vai precisar escravo mais, você não vai precisar carregar sua cruz. Jesus já fez, você nem fez isso, ele já morreu, ele falou assim, ele morreu, nós temos que continuar a obra dele. Ele morreu, vamos continuar a obra dele. Aí voltou um tempo, aí voltou e viu que o Pedro começaram uma briga. Aí Pedro foi preso com 7 dias com o Tiago Menor. Adivinha quem morreu primeiro? Quem que morreu primeiro? Tiago Menor. Mais uma vez, boa noite. Vamos para a segunda parte, né? Um jovem de Jacinto, que fez uma belíssima explanação para o povo da Olabra, analogia histórica, antropológica e filosófica sobre a religião, sobre as diversas fases e seus conceitos que o homem se encontrava naquela era pré-histórica, e ele deu uma visão bem característica na sua parte bem fora, bem assim, no ápice, o que seria, que formou toda essa questão da religiosidade junto com uma organização religiosa. Você gostaria de acrescentar uma Então, acrescentar assim, o que é uma doutrina? Né? O conjunto de doutrina, um indivíduo solitário, ele vai ter conjuntos filosóficos dentro do meio ambiente, que é antropológico, que tem os costumes diferenciados, que ao longo do tempo ele vira um corpo determinado por várias outras pessoas adaptando. E aí eu estava falando de Tomás de Aquino. Mas vários, ele é filósofo, tanto gozou boa juventude dos 25 anos. E ele veio com essa agora humildade mais perfeita, consiste. Aí que formou o conjunto dogmático. O homem tem que ser, pela Igreja Católica, ele tem que ser puro e ver um Cristo humilhado, enquanto o Maomé falava, não, nós não podemos ser humilhados, que foi o grande. Ele era um conjunto, ele é individual, fez um conjunto de ideias que viraram dogmas que deu a doutrina. Então Jesus Cristo falou, ele não deu nada escrito, o problema é esse, depois veio os filósofos e modificaram. Da igreja. E eles modificaram da forma que eles entenderam. E o Loyola foi o primeiro a fazer a Bíblia em latim. Colocando já o Cristo como absorvente da pobreza e miséria. Da miséria. Então a primeira Bíblia a surgir em latim foi dele. A primeira Bíblia em português foi lá para Jacarta, porque ele era perseguido tanto pelo protestante como no católico. Que é o Almeida, ele foi lá em Jacarta, José Almeida, que fez o português. Então essas modificações foram palavras escritas diferentes. Eu falei de Pedro. Pedro, imagine falar, dentro do Império Romano, eu sou Simão. Eu sou Simão. Simão é típico judeu. Tipicamente judeu. Então, Jesus pensou, vamos mudar os nomes, porque é mais fácil. Para entender quem é cristão. Quem era cristão e quem não era cristão. Sair fora. Boa tática. Uma boa tática. E nessa o Paulo houve uma desavença com Pedro. Ele foi preso, né? Voltando. Ele não queria o Testamento, o Antigo Testamento. Legalismo. Ele falou, nós queremos como Cristo quer a liberdade do ser humano, porque eles estão matando a gente de fome. Eles estão ganhando muito dinheiro. E o pessoal legalista, os judeus também repassavam para eles. Era uma caça a aristocracia romana. Então eles ganhavam benefício. Então juntou, depois com Pedro, fez um conchavo com o Império Romano,
e manteve-se o Antigo Testamento, tudo que Paulo não queria. Aí o Paulo brigou 30 dias praticamente lá junto com ele lá, e não deu certo, todo mundo foi contra ele, porque ele falou, eu que vi Cristo. Você não viu. A sua arrogância e prepotência. Você não viu, ele foi preso com o Tiago Menor e aí ele voltou falando, não, nós temos que manter, fiquei com a medo da morte, o cara tem medo da morte. Esse é o problema. Aí ele queria o paraíso, essa ideia de paraíso. Porque lá no início, as pessoas, como ela era a primeira natureza, eles morriam automaticamente. Era uma morte natural. E aí depois veio Adão e Eva, paraíso. No império, no faraó, morria-se o faraó, ele dava descendente, era como uma sequência, não tinha uma sequência de doutrina, era uma sequência familiar. Era uma sequência familiar. E já no judaísmo criou 12 tribos. 12 tribos, tudo mais. Aí foi criando, aí manteve aquela confusão lá também. Dentro lá, cada um, ninguém mandava, qual que mandava, quem que não mandava. Aí foi juntando, uma vez era Salomão, uma vez era tal os mais ricos. Geralmente os que tinham a potência do rico, da riqueza. Porque ele podia ter todas as mulheres que quisesse. A rainha de Sabá. O costume é outro. A rainha de Sabá era super milionária, ela foi com o incenso chamado mirra, que é o censo do sexo, que usa muita igreja aqui no Brasil, usa incenso de mirra para fazer a noite do casal. Eles jogam mirra, aquilo, as coisas sexuais, o cara olha, a noite do casal, o cara olha para outro, sente que ele deseja, aí tem muito casamento. E até o clima. Na igreja, aí também, aquele incenso que eles fazem lá, aquele joga lá no finalzinho para acalmar o sujeito. Deixa o cara acalmado. Acalmado, é um incenso chamado Icoplofs. Uma coisa assim, nome muito certo, não estou certo, tem que pegar mesmo. Que é colocado, que é da rainha de Sabá aí. Que eles usavam nos tempos para acalmar o povo. Um personagem maravilhoso, histórico. Ela tem um laço consanguíneo com Roma, né? Ela teve um filho com o Marco Antônio. Não, essa aí é a Cleópatra. A Cleópatra, a de Sabá não, a Sabá ela foi embora. Foi embora com o império dela, tudo lá, etc. Manteve a estrutura. E ele ficou, que eu amava era Sabá. Mas ele tinha todas as ligações com todas as rainhas, né? Por isso que ele tinha mirado, porque ele tinha que fazer o império, fazer o governo dele, coesão dele, através da matrilinear, casar com a rainha, casar com a outra do tribo, poder manter. Por isso que o Maomé depois não proibiu o casamento. Ele não proibiu o casamento? Não, podia ter uma pessoa podia ter uma, duas, três mulheres. Então ele manteve essa tradição, Maomé. Manteve essa tradição. Porque senão ia bater no povo que estava acostumado a fazer isso também. Aí ia bater no povo que estava acostumado a fazer isso. Então houve na doutrinação, sempre tem na questão do Adão e Eva, que é o preconceito do Adão e Eva. Vamos voltar lá para o tempo antigo, olha só. A mulher não ficava lá, presa, o homem saía. E ela ele voltava com comida. Ah, que bom. Eu voltava caminhar, ela ficava alegre, porque elas tinham que subir. Então ela mantinha a alegria. Então a mulher era mais assim tal, né? E no Egito não, até Nefretiti governou uma mulher. Que bacana, hein? Que a Akhenaton saiu, não encontrou a Akhenaton na Montanha dos Reis, que é onde colocava os faraós, na Montanha dos Faraós, que é onde os faraós inteiros. Não encontraram ele até hoje. Não encontraram ele. Não encontraram aquele tom. Encontraram esse que colocaram, que tem o nome dele é o Tutankhamon. É famoso. Tutankhamon, que encontrou ouros, egípcio, a múmia dele, Tutankhamon, que era filho de Nefertiti. Do filho de Nefertiti e de Akhenaton, que voltou a ser politeísta. Ou seja, tem vários deuses da natureza, mas coordenando ele para poder, porque as pessoas... Ele fazia coesão. Só que ele viu que o Akhenaton sofreu por adotar um Deus único.
Isso que ele voltou a... Aí ele voltou, ele voltou para acalmar acalmar a a sociedade. cidade. E fazendo um paralelo, hoje a igreja, várias igrejas têm as divisões internas, mas só que é centralizado numa pessoa. Uma pessoa só. Uma pessoa, no caso da igreja católica, é uma das que centraliza mais diferente nas proteções. É diferente da proteção. Então agora nós vamos entrar na concessão do dogma, que os dogmas eles estão aí. Um conjunto, né, que doutrina foi criado por um indivíduo solitário que veio um grupo, se apossou das ideias, formando uma doutrina que virou dogma, que as pessoas não podem, não contestam, que nem na caverna, o que eu falei lá. Desde Platão lá. Você deixou bem claro sobre isso. Então eu gostaria que você falasse agora para mim, quando é que começou, né, esse processo? Vocês falam direitinho, quer mais argumentar alguma coisa? Não sei. Pegou agora com você, com sociologia. Aí eu estava explicando a parte filosófica e antropológica. Agora eu vou dar os adendos filosóficos. Tá bom. Então, do ponto de vista sociológico e antropológico, cada um tem uma visão, né? Eles falam de uma maneira muito bacana, clara, historicamente, as questões. Você vê que foi necessário todo esse processo de seres humanos, em termos de religião, para se manter coesão de diversos estados de organizações. Mas, porém, quando se trata do mundo moderno, quer dizer, do mundo caminhando para a modernidade, a religião ela se torna, dentro do ponto de vista sociológico, uma coisa mais complexa. Por que complexa? Ela se torna complexa porque a igreja, especialmente a igreja católica, ela já reunia já um corpo de conhecimentos, não só no campo filosófico, mas no campo da psicologia humana, do comportamento humano, e ela angariou uma determinadas experiências de todos esses passados antigos, e ela começou a se instrumentalizar de tal maneira para domínio do outro, para o domínio de uma coletividade. Mas como se faz esse domínio pela coletividade? Aí vamos na Gênesis. O Império Romano estava numa total degradação, estava politicamente praticamente derrotado a sua aristocracia, ela percebe-se automaticamente essa questão, ela se incorpora e ela consegue se adaptar e ela começa a gerenciar as novas dogmatizações que iam perdurar para a idade moderna. Como isso ia surgir? Surgir de quais fatores? Os saduceus e as outras determinadas religiões judaicas eram atreladas ao império da elite aristocrática romana. Eles fazem uma substituição ali dentro e eles conseguem de alguma maneira, daquele Jesus maravilhoso que o mundo conheceu, eles conseguem fazer uma dogmática de todos os seus ensinamentos para a manutenção da coletividade. A Igreja Católica ela usa todos os recursos, entre os tais do próprio da mãe de Jesus, o próprio Jesus, e cria dualidade, pensamentos e simbolismos, de tal forma que ela ia perdurar o reino dela por um bom tempo na história da humanidade. Então os símbolos sempre foram, porque os símbolos sempre foram feitos para, desde o período, o símbolo tal, é um símbolo. Então o símbolo da Igreja Católica é a cruz. É a cruz. Porque a cruz do Jesus sofrido. O sofrido, o oprimido, e que aquele que está se contente. E não fazia sexo. E que não fazia sexo, que não tinha, que vivia e gostava da opressão vigente. Tanto Então, você citou agora há pouco o caso específico desse escritor, que é o Loyola. Ele escreveu a situação da nova moral que a Igreja Católica começava a predominar. Cristo humilhado em vez de honras. Então é o seguinte, aquele Cristo libertador da primeira fase, que queria a libertação do Império Romano, a Igreja Católica já instrumentaliza essa ideologia no povo. Que as pessoas deveriam se submeter a essa Por quê? Porque teve uma elite. Porque tive uma elite que se apropriou de determinadas ideias. Como é se apropriado? Elas se apropriaram através dos símbolos da coração, desvirtuaram o pensamento dele e colocaram para a massa em forma simbólica.
e a massa digeriu, e eles criaram uma caça dirigente e começou a manipulação social, política e econômica de toda a opressão de uma sociedade. Virou uma caverna coletiva. Virou uma caverna coletiva e eles, através dos recursos, dos conhecimentos da psicologia, se manipulou totalmente. Tanto vê, por exemplo, dentro do catolicismo romano, que a Maria é muito mais importante que Jesus. Como? Ela é mais importante porque dentro da parte simbólica, dogmática, é muito mais fácil a manipulação jogar as massas ao redor de Maria do que jogar no Jesus libertador ou não, ou no Jesus opressor. Ela cria na projeção social que o povo deve seguir. Isso aí que Freud falou que é o complexo de Édipo. Seria um dos fatores que ela começa a usar a psicologia, o complexo de Édipo. O complexo de Édipo. Porque na natureza é assim. Na natureza você vai ver a proteção da fêmea, a galinha, por exemplo. Ela protege os ovos dela. Ela protege os ovos dela. Então, nesse processo, a mulher não teve nenhum. Ela teve com Maria, mas a Maria Imaculada. A Maria, como ser histórico, como ser assim, como mulher, foi uma pessoa maravilhosa, não tenha dúvida. Mas, na medida que ela, como ser histórico, usado, instrumentalizado pela Igreja Católica, ela passa a ser assim, uma coisa perigosa no bom sentido da palavra. Ela começa a ser manipulada pela Igreja de uma tal forma, junto com Jesus, para o domínio da opressão, tanto do Império Romano, daquela elite, a elite legalista que dominava na época, e ela perdurou durante os bons anos. Ela usou todos os recursos possíveis e imagináveis. E quando chegou em 1500? E quando chega nessa fase de ter 1500, ela continua ainda com o predomínio, só que porém há uma rebelião. E essa rebelião? Essa rebelião vai em confronto com essa moral que predominou durante muitos anos que você acabou de ler. Um Jesus Cristo oprimido, um Jesus Cristo miserável, que não aceitava mudança. Essa era a moral do católico. Os protestantes vêm e fazem uma reivindicação diferenciada. Queríamos um Jesus mais próximo, mais libertador e muito mais que se atua no espaço para se libertar o ser humano das garras da opressão. Ela choca com essa moral. Então ela não tem o conceito da miséria, do Édipo, de complexo de Édipo, que a mulher... Não, o protestante sai, tanto é que os países escandinavos, os países que adotaram a doutrina protestante de ir para frente, arrancando essa moral católica, foram os países que mais conseguiram desenvolvimento econômico, social, tirou esse simbolismo da dominação que a Igreja Católica fez em termos de opressão social. O cara podia casar, ter filho, constituir uma família, se reorganizar. Estou falando em termos sociológicos. Podia se reorganizar, ter uma família, cultuar o seu Deus, não ficar preso a um Deus opressor que gosta da miséria, e sim um Deus de resignação. E vai de encontro aos primórdios do mundo moderno do capitalismo. Então, moralmente, o protestantismo ele foi muito melhor do que o catolicismo. O catolicismo, os países que ele continuou em pleno domínio, seus países foram o subdesenvolvimento pela ignorância, pela pobreza e pela miséria, por uma moral arcaica que ela insiste até hoje em predominar. Então, nessa aí que quando eu falo da centopeia, eu falei da centopeia, o exército para a segurança de toda a estrutura, que é a instituição, a igreja que está aqui no Brasil, ela não está em conjunto com o povo, ela está em cima? Não, ela está totalmente fora do contexto social do povo brasileiro. Por quê? Ela é o poder pelo poder, ela é adaptativa a toda a estrutura de opressão. Pode ser o governo mais opressor do mundo, ela está sempre aliado historicamente com ele. Tanto é que ela fala uma famosa frase dela: o expediente da onde não existia a intolerância é porque nós não estamos presentes. É muita arrogância da parte dela. Nos Estados Unidos eles são 10%. O que aconteceu? O que 10%? O que aconteceu é que eles viram lá que eles não tinham como ser do status, tinha o status da Igreja Católica, eles tiveram que se adaptar aos mesmos valores, padrões da classe média americana, aos valores religiosos americanos. Eles se adaptaram para poder sobreviver como estrutura, como organização, como teologia, e adaptar essa nova moral cristã
que predomina nas Américas é o protestantismo. Que veio já com uma família, Veio com a família, com base, com estrutura, com técnicos, tudo, uma moral completamente da Igreja Católica. A moral da Igreja Católica, ela não teve serventia histórica para o ser humano em todo sentido. Pelo contrário, quando ela se apropriou da psicologia, não foi para o bem, foi para o domínio, para a opressão, para a colonização. Quando ela se apropria da filosofia, não é para libertar, é para instrumentalizar, para oprimir. Um exemplo disso que eu falando de filosofia, o Montaigne, ele criou aproveite o dia. E hoje ele falou assim, ó, você nessa catástrofe, tudo que tem de segunda natureza, o que você não pode atingir o paraíso lá? Então vamos aproveitar o dia. Então, para chegar lá, vamos aproveitar o dia, carpe diem. E a igreja adaptou isso aí. Ela adaptou o dia e jogou umas massas. Aí chega lá no finalzinho do culto, aproveita, terminou o culto, aproveita o dia, bom dia para vocês. Bom dia para vocês. Sejam felizes, como tudo certo. E colocou o carpe diem. De Montaigne. Aí que forma um inconsciente, fica no subconsciente mais profundo. Mais profundo do ser humano. Com a simbologia. A simbologia que o psicólogo Carl Jung falou assim, vamos sair um pouquinho de Freud, que é a parte do libido, que da libido. Então, aquela onde o caso de Anne, né, que o Nietzsche fala, que levou lá e o Boff querendo curar ele tentando fazer a modificação nela na hipnose, como ela tinha a libido dela forte, a parte sexual, ela falou, não quero ficar com um homem só não, eu gosto de vários, eu gosto de um outro processo, e tanto que o Barroso e o Nietzsche falou assim, não, eu não consigo amar, ela gosta da vida, ela tem outra natureza. Então não adianta você fazer hipnose nela, tanto que se você for para cima, você vai acabar se apaixonando por ela como me apaixonei, e como outros vai apaixonar. Ela sabe trabalhar em cima. E ela se deu louca, como ela ia para os hospitais, para poder livrar-se dessa opressão da psicanálise que estava surgindo. Na verdade, ela não queria saber de nada, ela queria curtir a parte da pulsão dela, que ela podia viver natural, que antes lá nos primórdios tinha, mas só de forma que não era amorosa, como começou a colocar Adão e Eva. Exatamente. Então é o seguinte, para ficar bem, eu vi atentamente o que você falou. Para ficar bem claro para o povo do Água, tivemos 3 fases da dogmatização da Igreja Católica. O cristianismo primitivo, ele foi uma religião que lutou contra todas as opressões possíveis e imagináveis contra o Império Romano. Nasceu lutando de uma tal maneira forte. Ele era anti-institucional na sua base, não tinha nenhuma organização estrutural em hipótese alguma. A Igreja Católica, percebendo essa movimentação dos cristãos, estava destruturando toda a base do Império Romano. Mais uma vez ela vem usar a psicologia, ela abre um acordo com o Império Romano e institucionaliza o cristianismo. A aristocracia romana já estava dando sinais de amostra, estava se já assimilando o cristianismo. Mais uma vez ela faz mais um processo de adaptação. E nesse mesmo período criou o Conselho de Nicéia. Aí eu vou chegar nisso. Ela cria do dogma do Jesus libertador, ela joga por uma outra forma. Ela tira do Jesus libertador e joga para o Jesus sofredor. O Jesus passa a ser o sofredor aquele da cruz, já não é mais libertador. Não é aquele que carrega a cruz. Aí a massa que está lutando por aquele Jesus que um dia pregou a libertação, ela já consegue mexer na estrutura psicossocial do indivíduo, através da sua psicologia, joga o Jesus carregando na cruz. E não contente disso, ela vai na terceira fase. Você sabe do mosquismo? Só para concluir.
Ela vai na terceira fase. Aí ela joga a Maria, que é sofredora junto com esse que carrega a cruz, cria um simbolismo de uma trindade que a maioria afasta aquela visão do cristianismo revolucionário e coloca mais uma vez uma estrutura opressora, desumana em cima do cidadão comum que está querendo libertar. E principalmente a mulher. Especialmente a mulher sofre nesse processo, porque ela entra numa fase de opressora. A pessoa que ela tem que aguentar o filho. Ela tem que aguentar o filho que está desajustado, em nome de Cristo. Em nome de Cristo, de tudo, porque vai lá e fala assim, que a Maria Jesus, aguentou. que a Maria aguentou. Porque Jesus, você sofre, ele esquenta, porque você vai ganhar o reino dos céus depois, porque Jesus aguentou todo o sofrimento, você tem que aguentar também. Ao contrário da moral ética, não estou fazendo apologia ao protestantismo, ao contrário da moral protestante, que é totalmente libertadora. Mas aqui isso não está. E a na América do Norte? Na América do Norte. O e nosso aqui protestantismo já está no outro estágio. Ele abarca e vai em cima dos seres humanos que tem quadros patológicos doentios. Ele não ataca a estrutura do sistema dominante. Ele é capaz de pegar um bêbado, de química, fazer uma série de situações com ele e reorganizar ele e colocar na sociedade. Ele não tem uma visão de tacar a moral vigente que está predominando aqui da miséria, imposta da oligarquia e oligárquico também. Oligárquico. Por essa moral católica que tem predominado durante os anos e ela não abre mão da sua coesão estrutural. Toda vez que ela se sente que pode estar dividida, ela mais se une. Então ela tem prestado uma serventia social em termos sociológicos para a sociedade brasileira. Porque quando ela vê que vai perder, ela se junta com o líder carismático. Para poder se juntar ao poder. Ela está assim, por exemplo, nos estágios. Então, como ela é adaptativa, qualquer regime para ela serve. Então, no caso brasileiro, é assim. Se surgir, por exemplo, agora, determinado X, é com esse que eu vou. Ela sempre fica sempre no muro, mas esperando. Sempre esperando. Alguns que alguém que chega, que ela vai abraçar o poder, vai estar adaptado com a sua Mas isso aí foi, até com Hitler foi assim? Com Hitler foi assim, ela repetiu o mesmo processo. Ela só entrou contra ele em 43. Em 43, mas assim mesmo com uma estratégia por trás escondida. No Império Romano ela foi assim, na sua própria história ela foi assim, e ela continua sendo assim, e será sempre assim, porque os bispos não mudaram a sua mentalidade durante a sua história, no século até 21, continua do mesmo jeito. Tanto é que ela já está prevendo, não vou citar nome, já está prevendo já nomes que virão do futuro, que ela vai querer se aliar automaticamente por ele, assim como fez com esse. Nossa, eu não vou citar o nome. Que ela se aliou automaticamente. Ela se alia automaticamente para o seu benefício. Que ela não vai para a contestação, ela não fala da fome. Ela quer assim, a instituição organizada, essas ideias. Ela só quer da caridade. A caridade é só o subterfúgio. No fundo, ela não tem responsabilidade de nenhum ponto de vista. E usa-se filósofo. Ela usa os filósofos pensadores. Eu não gosto de chamar de filósofo, eu gosto de chamar de teólogo. E se apropria das ideias mais avançadas do mundo. Para manter esse poder. Ela é a maior vampira da história, nos bons sentidos. Se tem uma estrutura que mais se vampirou em todo o conhecimento humano, não tenha dúvida que foi a Igreja Católica Romana. Agora, vamos separar os indivíduos para nós ficarmos mais suaves. É isso. Jesus é um excelente ser humano, com princípios éticos, morais, do mais alto nível de elevado. Um ser 10. Vamos separar da Maria. Um ser humano digno, uma mulher de alto padrão moral, ético, social. Agora, o que essas pessoas fizeram historicamente com o nome delas já são uma outra coisa desses mal intencionados. Aliás, são mal intencionados, eles sabem o que eles fazem, viu? Tanto é que o nosso processo de colonização, eu tive a oportunidade de assistir um vídeo de você fala sobre a arte, que você caracteriza muito bem quando eles chegaram aqui e como eles fizeram com os nossos índios. Primeiro eles embriagaram, transformaram eles todos num bêbados, alcoólatras, dependentes, para que eles chamassem os nossos índios e culturassem eles. Ela nunca teve boa intenção com o ser humano, a não ser com o poder. Ela não pode passar fome. Teve um discurso do Bertrand Russell,
que o Bertrand Russo falou com o... O Bertrand Russo foi muito bem claro do objetivo, que todos os progressos que houve da humanidade não desrespeita a ela, desrespeita os filósofos e os pensadores. Ela não foi nada mais, ela era uma aproveitadora, uma hipócrita histórica. Isso ele foi muito bem claro. Agora, sempre tem a tendência aqui no Brasil de falar, existem os bens intencionados, não, existe um corpo dirigente, uma estrutura de organização que dirige todinha a sociedade brasileira. Agora eu pergunto para você, o Brasil nessa atual realidade se conta com um dos maiores índices de corrupção do mundo. Me diga para mim, qual foi o bispo que mobilizou 1 milhão de pessoas aqui no país? Não foi, né? Então, mas para se mobilizar por outros fatores simbólicos, eles colocam 2 milhões. Estão fazendo a encíclica da natureza. A encíclica da natureza, porque ela sabe que o mundo moderno hoje está pedindo chefe de Estado que esteja esse perfil. Desenvolvimento sustentável, ligado à natureza, que as indústrias tenham um novo papel nessa reformulação por uma questão de ordem global da natureza. Ela prevê a situação, ela já está querendo um líder com essa característica. Então, mas isso que os empresários brasileiros, né, hoje nós fomos nos mercados, os mercados tudo fechados, eles não estão vendendo. Os mercados fechados não, cheio. Tá fechado, não, tá vazio os mercados, cheio. Gente. Não é vazio de gente. Mas cheio. Não. Mercadoria estava cheio. Mercadoria sempre está cheio. Mercadoria está cheia. Então o povo brasileiro fala que é o celeiro do mundo. Não, ele é celeiro para o mundo, mas para ele aqui ele não tem nada. Não. A política econômica nossa só para mandar para fora é que não com os oligarcos que ligaram. Os oligarcos que na aula da poder. Que na aula dos bandeirantes falaram que ele na aula, na exposição passada, ele foi muito grave, explicou quem são os oligarcos que mandam e o nome das famílias que estão aqui no poder político, da qual a Igreja Católica apoia e é muito bem chegado com eles. É bem chegado. Então, é inverso. Mas no caso dos protestantes brasileiros, eles não usam que nem os americanos, eles usam que você é pobre porque você tem uma família estruturada, sua mulher faz isso, não, vou pisar na cabeça dessa. Então é diferente. É diferente do protestante americano que já tem uma base, que eles foram. Teve um que chutou até Maria, aqui eles viram o que aconteceu com ele, o One Up. Aí a Maria, quando ela aqui é forte, mas se fosse nos Estados Unidos não ia fazer isso. Não ia fazer isso, não aconteceu absolutamente nada. Os Estados Unidos, o protestante é diferente, é uma base, é uma organização, eles têm toda uma estrutura, é um protestante que tem uma responsabilidade social, política e educacional. Os nossos protestantes não querem ser severamente críticos, eles estão em estágio ainda de ver um indivíduo no terreno patológico. Eles precisam ver onde são os mecanismos geradores de toda essa opressão no Brasil, para que eles possam avançar muito mais e ser talvez um dia como um protestante americano. Porque ele fala assim, eu sou representante de Deus, é diferente. Eles estão usando a mesma taça da Igreja Católica. Eu sou representante de Deus, só que eles podem casar e fazer tudo. E tudo ao contrário. Tem até música, né? Estão fazendo minhas adaptações da Igreja Católica, no espaço físico. E quando bate na Igreja Católica, a Igreja fica mais forte. Quanto mais baixa a Igreja Católica, mais forte ela fica. E ela não fica fraca, né? Ela fica forte na fraqueza dela. Na fraqueza é quando no campo intelectual ela perde. Porque o Baruch, né? Baruch Spinoza, ele falou, ele não era nem era protestante e não era católico, nem judeu. Ele falou assim, a liberdade do ser humano está fora do universo. Ou seja, ele falou assim, você é a segunda natureza. Você é a segunda natureza. Você está se autodestruindo, consegue essas doutrinas. Porque estão uniformizados. Foram uniformizados, etc. Então o Baruch foi bem claro, Baruch Spinoza. O religar é entre você e Deus. Não precisa ter representante de você, representando você entre o Deus que você entende. Então, é isso que é importante. Quando, no início, lá do ser humano, ele se sentia representado por Deus. Ele não precisava de um intermediário. Não precisa de intermediário. Não precisava de intermediário. Então, o Deus só vai me ajudar. Não, ele precisa. Ele ia para a força. Para a força para defender o sujeito, defender a comida.
Aqui não, os nossos padres defendem a comida deles. Não, eles sempre estão defendendo os seus interesses pessoais. Olha o caso específico. Não, eu sou meio radical. Ó, aqui não é radicalizar nada, aqui é uma análise sociológica. Vejamos no caso 64, por exemplo. As propostas que estavam vigentes na mesa eram das mais justas. Se determinados setores não foi bem, não aplicou, as conjunturas adversas é outro fator. Mas as propostas eram justas. Ela mais uma vez se omite, fica quieto, porque ela sabia que outro governo viria e ela ia fechar em copa com ele, tanto é que ela fechou em copa com o regime de 64, que oprimiu a nossa sociedade durante os 30 anos. E tentou fazer as mudanças, E ela não tem no jargão dela nenhuma mudança pessoal. É mais uma, então, a perninha é aquilo que você falou no seu movimento passado. Nós temos uma coesão vertical. Na coesão vertical, ela está simplesmente assim. Ela não faz uma na cabeça. Coesão, ela não faz a cabeça, ela está assim. E o protestante também não. E o protestante também não. Então, e o exército fica esperando. E ela fica esperando o outro que vai vir lá, porque ela está esperando já, ela deve estar sabendo já quem é. Ela está esperando quem é que vai chegar assim, quem é que eu vou somar mais uma vez para me adaptar. Dá para adaptar para mostrar que nós estamos seguindo certo, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Então vamos dizer mais uma vez, Jesus é uma coisa, o cristianismo organizado tradicional é outro, Maria é uma coisa, não. Você tem alguma coisa a acrescentar assim para mim em termos sociológicos? Então, em termos sociológicos, o Erwin Fromm, psicanalista, né, também, ele analisa o seguinte, que a parte de um grupo que vem com a sua doutrina, seus dogmas, ela pode ter esperança. Ela pode ter esperança que vai chegar um outro novo e poder melhorar, mas pode também que seja opressora. Exatamente. Então ela pode ser sádica e masoquista e você não saber. Ele fala isso muito bem no livro dele, Liberdade, que a história sempre foi que o grupo opressor, quando chega um grupo, ele vira tanto opressor como o outro com seus vícios e seus defeitos. Mas vamos ficar com a parte esperançosa. Vamos ficar com aquela parte esperançosa de seguinte forma, que essas novas ideias que estão surgindo hoje, como o caso específico que você sempre cita aqui na Alabra, que eu admiro muito, sobre a questão do parlamentarismo. É o parlamentarismo digital. Aquele parlamentarismo que eu falei, que era na marca, não foi aqueles, foi da minha concepção. Possa ser que essas novas ideias vindo agora possam surgir efeito no futuro, que é o caso específico do parlamentarismo. Digital. Que pode dar soluções e basta nessa oligarquia política. E outra coisa que eu quero só falar, no acontecimento agora, a Polícia Federal, ela fez a parte que o Lula não fez agora. É isso que deve ser fazer. A polícia é uma polícia isenta. Aqui tem uma polícia federal isenta a par do Estado. O Estado é capaz de fazer as nossas instituições funcionarem sem o poder oligar para o mandando e desmandando. E eles precisam ganhar bem. Eles precisam ganhar bem, estruturar bem. Tem uma polícia federal. Aí vira profissional. Vai virar um profissionais de altíssimo nível, tal como a Europa, para que eles não sejam atrelados ao fisiologismo e tampouco ao humano político. E eu também alguns juízes que estão vindo com mentalidades novas. Mentalidades novas, prometores com mentalidades novas, que tudo pode dar futuro proveito para a nossa sociedade. Porque nada está parado. Nada está parado. Tudo sofre uma dinâmica. Tudo sofre uma transformação. Que eu falei da 40, 50, 45 tem uma mudança. Foi um vídeo que eu falei. Está tendo uma nova e uma crise que pode haver uma mudança. Pode haver uma mudança. Essa crise nossa é a quinta. Ela é uma crise que já tem uma gênese que já vem de uma longa data. Pode ser que agora surja uma possibilidade de uma troca de ideias, possa surgir e tirar essa oligarquia que está no poder. A oligarquia dos 400 que não faz negociação bom, os 500 que não faz, eles estão levando prejuízo. Por isso que eles estão contestando lá, fazendo plano, pressionando a saída da Dilma, é porque eles não foram, sempre ficaram atrelados ao Estado e à Igreja, a maioria, e uma riqueza espúria.
uma boa parte, não são todos, ainda bem? São todos que estão bem, tem uns bem. Mas a maioria, como eu falei, o caso, até o Antônio Emílio Moraes, desde 1940 pode ir em crescimento, o Collor, que não... O mercado é fechado. Fechado, então, é só por envelhecimento da Votorantim. Então são coisas assim que não pode ter mais empresários que só pensam na barriga dele. Exato. E aí uma igreja que só pensa na barriga deles. Na barriga dele. Que o povo está com fome. Vou reiterar mais uma vez e vou emprestar as palavras dele. É triste essa palavra. O brasileiro está passando fome. Ontem fez a pesquisa pelo INPE, do pesquisa de São Paulo. Nós estamos com 2/3 da população sem condições mínimas básicas de sobrevivência. Ou seja, de 500 milhões de brasileiros, tem 77 milhões de brasileiros que não têm condições básicas de sobrevivência e dentro de uma sociedade, dentro do ponto de vista sociológico, sem condições de gerar uma criança sobreviver aqui dentro. Será com certeza o marginal do futuro, aquele que vai preencher as nossas páginas. Infelizmente, que as pessoas vão falar e vão falar assim, deveria ter morrido. O nosso povo tem um... Então, porque a questão da alimentação, o próprio ser humano, o próprio estoque nosso está a 3%, tem um monte... 3% de estoque significa que os armazéns nossos estão cheios de comida, está em todo lugar armazenado de comida. Joga no mercado para não joga no mercado, na especulação e não quer baixar os preços, e o nosso povo está pagando um pacote de arroz R$12 o quilo. E estão jogando leite... Leite para os porcos comer. A verdade é isso. Leite para os o empresário aumentar. Ele fica especulando a comida no atacado, no varejo, em todos os lugares, que sai um estoque regulador. A cidade precisa tomar conhecimento desse estoque regulador. Se o exército fosse republicano, como ele sempre falou aqui, o exército ia lá com as tropas lá, pegava tudo que estava nos armazéns, apodrecendo as coisas lá. Nós vamos tirar tudo desse aqui e vamos aplicar as políticas sociais públicas onde tem gente que está com dificuldade. Por isso eles estão falando, o exército precisa tomar uma posição republicana. Nós não somos contra o exército, não. Que é o republicano. O exército defende, é coesão. O exército defende o povo. O povo, ele tem defesa externamente e internamente. Os Estados Unidos, ele vai com mais... Você acha que os Estados Unidos, o estoque regulador, chegará nesse nível? Lá, jamais. Ele já tinha feito uma política distributiva geral de alimentação. Que não pode, no país do mundo, dar um luxo disso. Mais as considerações finais. Aqui só foi análise psicológica, filosófica, sociológica, sem incêndios de ódio, ressentimento, mais paixões. Sem ideologias. As paixões, ela compromete, porque o sistema ideológico, doutrinário, eles pegam a paixão. As paixões, eles querem pegar as paixões. A paixão de Cristo, a paixão de Cristo, a paixão o sofrimento. Tudo, quer buscar o ser humano. O Pai. Um amor que o próprio padre não pode fazer sexo, que é uma coisa sublime. Vocês criaram uma série de situações aí que cria um padre bonitão que não, vai e fica em depressão. Fica em depressão porque não pode exercitar a sua sexualidade. Aí se substitui por outros, se joga lá na capela. Aí você vê o padre Marcelo hoje, ele tá assim, ó. Tá triste, oprimido, porque virou um popstar, cheio de mulheres lindas atrás dele, não sabe o que faz, e entra na pressão, porque é oprimido no celibatário e não tem a coragem de renunciar a batina. Aquela velha história que eu falei para você do monge, né? O Siddhartha, né? Chegou lá, o senhor falou, o senhor, vem cá, você vai mudar de religião, você é budista, né? Ah, eu não gosto de ser budista, não, mas eu não gosto, mas muda, vou voltar daqui 20 anos aqui, você vai mudar, né? Não, o Siddhartha procurando o caminho dele, porque todo sujeito procura um caminho. Todo mundo quer procurar um caminho. Então, o Siddhartha, ele buscando o caminho, né? O Hermann Hesse colocando o Siddhartha, ele falou, você não quer, você não é feliz como budista? Ah, não sou, eu vou voltar daqui 20 anos. Aí ele voltou lá, falou, como é que você está? Ah, não dá, eu não posso, eles não vão me encarar, o padre Marcelo, se ele sair e fala para trabalhar, eu não vou encarar ele mais.
Não vai encarar ele como popstar. vai fazer o cara ficou louco. Criou o status deles, né? Aí eles querem manter o status e sublima toda a capacidade de potência de ser humano. Potência de ser humano deles. Fora potência, desculpa, eu posso vir, nós vamos tentar trazer um problema sério sobre a questão da saúde no Brasil. Que é outra estrutura para o cidadão. Porque com a fome ele vai precisar de saúde. E não começar. É outra que faz parte da estrutura. Faz parte da estrutura da centopeia. E por final nós vamos ver a cabeça, que é o poder. Né? Saúde analisar de forma individual. Como é que é esse processo? Aí depois eu vou dizer como tudo faz parte. A base, saúde. Depois tem uma outra base que ele vai falar no futuro, educação. Qual a outra base? Como é que é uma sociedade nas suas instituições, nas suas formas de organização. Depois nós vamos falar da família, como que é a família chegar no poder. Dentro dessa estrutura até ser o poder. Porque nós estamos assim, como ele falou, assim, cortada a cabeça do lado, um vai de um lado do outro. Não tem coesão social, não tem nada. Virou um país desorganizado, já era. Só que agora, ficou, as vícias do sistema ficou mais disposta, só está mais disposta. Precisa cortar essa questão e, como ele falou, novas ideias. Depende de mim dele, não. Você da UEBA é um dos também que pode levar as ideias novas para outro e criar um consenso da sociedade. É isso que a tecnologia é bom. Nós estamos aqui, eu e ele só fazendo. Nós ganhamos, sabe quanto só? R$35. Eu agradeço o pessoal que mandou pra gente R$35, que ele fez com carinho esses R$35 e mandou pra gente, um 5, outro 20, mas foi de coração. Aí como o Pascoal fala, é de coração, a razão, né? Tem razão. Porque a própria razão desconhece. Então, mas só que essa razão, o coração, não pode ficar perdido nas paixões. Senão ele fica atordoado, aí que ele diz, aí o perigo. Aí eu concordo com você, diz, cara, a razão é mais por enquanto. Porque se eu jogar a paixão, aí eu fico também, aí ó, nós vou rodar também, que vai ficar na mesma coisa. Então segue, Descar. Aí Descar deu avanço, né? Então nós vamos falar da saúde, depois falar de outros TPS, problema do transporte do Brasil, depois vamos falar de diversos assuntos que eles não resolveram aqui. E não tem pretensão de resolver. Tanto tivesse esses 200 de resolvido. Não resolveram. E tiveram dinheiro. Tanto é que tiveram que seja um montante que roubaram da Petrobras. Ela perdeu 200 bilhões. 200 bilhões. 200 bilhões investidos em saúde, educação e transporte no Brasil teria trazido um benefício extraordinário, sem precedentes da história do país. Agora, viu as estatísticas de jornais? O que essa ausência de 250 bilhões... O que deu no quadro social, sociologicamente falando, o que deu nos focos infecciosos das doenças aqui? Gerou mais violência, mais criminoso, mais gente presa na cadeia, mais droga, mais prostituição. Quanto mais disfuncional a sociedade, mais doentes, problemas sociais teremos e mais reclamações de todos os setores, da classe média e tudo. E a conjuntura e não adianta falar, tem que botar rota na rua, tem que botar isso na rua, tem que botar isso na rua. Tem que botar uma estrutura social justa no país. É isso que tem que botar. E a fome pede. Hoje ele foi cedo no mercado, ele chegou aqui e me disse. O mercado estava cheio de comida e os carrinhos vazios. Eu comprei um tantinho lá e falei, eu vou ver o que o cidadão compra. Aí eu comprei. Então eu gastei R$60. R$90. Quer dizer, o cara que ganha R$600, ele não pode comprar. Aquele que eu comprei foi por um dia. Foi para uma semana. Eu fui no açougue, tinha 3 pessoas no açougue, eu não acreditei, eu vi aquela fila de água atrás. Aqui em determinado X lugar que eu moro, tinha 24 pessoas, 30. Hoje eu vi 4 quando fui comprar cigarro. Então a crise tá brava. Não para mim, para uma pessoa que pediu para mim. Viu? A crise tá brava, os 400 que foi responsável está cobrando definição. Quer cobrar definição, precisando da definição desse país. Só que se for a definição que o jeito que eles querem também não dá certo. A hierarquia deles não dá. Eles não são empresários confiantes. Não dá para confiar no empresário brasileiro que sempre. Vou falar assim, uma palavra. Você ficou.
Sempre conectaram com isso, junto com a igreja, ficaram sempre perto. achou que o Estado brasileiro é um chapéu que tem que sempre estender para eles as mãos e resolver os problemas deles. Não colocando iniciativa privada à altura que ela merece. Então, muito obrigado pelo povo da UEL, que foi exposto aqui da maneira possível. Então, eu espero que o próximo lançamento nós vamos falar da saúde coletiva. O que é uma saúde elaborada? Uma coesão social. Uma coesão social. Porque alguns pais fizeram bem investir em saúde e estão numa boa, e porque o brasileiro não consegue, tem a pior saúde do mundo, não é para ausência de médico, não. A última estatística que eu vi ontem tinha quem tem 520 médicos aqui no Brasil, esparramados em iniciativa privada. 520 mil. É 520 mil, entre a iniciativa privada e entre outros que estão parados e outros que estão aí e outros que sairão. Então não é uma ausência de carência de mão de obra, não. É uma falta de uma política pública social justa que diz respeito à maioria da cidadania. Nós vamos discutir Que envolve laboratórios. Que envolve os laboratórios e uma série de situações para a nossa sociedade. Muito obrigado, parabéns e boa noite. Obrigado pela atenção, senhores. E tá se quiser mandar um dinheirinho pra gente... A gente também colabora, porque nós estamos precisando de recursos tecnológicos e tal, nós estamos querendo divulgar o que for possível das nossas ideias. Precisando de dinheiro. O nosso jornal é... Deixar para você falar? Para o mundo da expressão. O mundo da expressão. Aqui não está preocupado. Nós estamos preocupados com o dinheiro. Nós estamos preocupados sim. Quanto vem o dinheiro, ajuda nos recursos para ter uma coisa de mais nível que vocês merecem. Né? Vocês merecem uma deu uma coisa melhorada, de mas qualidade. precisa de... Já deu uma olhadinha, de melhorar, precisa de recursos, de uma câmara, de uma série de situações. E não esqueça que ele disse, leve as ideias adiante, discuta nas organizações, nas instituições. O que é o parlamentarismo, o que é a saúde, o que é conjuntura, o que é conjuntura, o que é estrutura, o que é estrutura, o que é coesão social. Porque no Brasil não teve isso. Não tem, nem sabe, não tem noção. Até o não sabe o que é família. Nós vamos fazer um documentário aqui, uma aula, o que é a família dentro do ponto de vista sociológico. Eu preparei o trabalho dentro agora. Nós vamos ter uma visão, o que é uma família dentro de uma estrutura de uma sociedade. Quais são os benefícios e quais são as organizações da instituição. Obrigado. Obrigado e boa noite.